Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Nilo Bi na Voz. Antes da gente iniciar o vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar seu like. Aqui abaixo tá o meu Instagram, caso você queira acompanhar meu trampo, beleza? É o seguinte, a Copa do Mundo acabou. Que bom, né? O Brasil já estava eliminado, sabe? Pra gente a Copa já acabou lá no início, tá? Teve toda essa confusão, a gente já sabe que a Espanha foi a campeã em cima dos hermanos, né? Dos racistas, pelo menos eu acho, tá? Mas enfim, ficou toda aquela confusão, né, além do campo, né, da briga no campo, ficou toda aquela confusão aqui pros brasileiros, delay, não delay, isso, aquilo, Cazé TV, Globo, o SBT ficou na dela, enfim, ficou toda aquela confusão. A parte boa de tudo isso é que a gente teve livre-arbítrio para escolher aonde a gente queria assistir a Copa do Mundo, tá? Não foi as melhores das melhores Copas, né, afinal de contas, há muito tempo a gente não sabe o que é uma Copa do Mundo, mas beleza, foi boa, pá. Vamos aí esperar até 2030 para ver se o tal do Hexa vem, beleza? Mas afinal, o que acontece? Acontece o seguinte, vocês acompanharam aí toda essa briga de Rede Globo, Cazé TV, né, Ministério Público indo pra cima da Cazé TV, ficou toda aquela confusão. E eu navegando aqui na internet, eu achei um vídeo muito legal, cara, de um cara aqui, até vou deixar o print do canal dele aqui embaixo, tá? E o link também aqui embaixo na descrição do vídeo, cara, onde ele faz uma análise da Cazé TV em comparação à GE TV, né? Nessa Copa do Mundo você nem ouviu falar da GE TV. É exatamente a GE TV, que pra mim é uma cópia escarrada, mal feita da Cazé TV, embora eu também não assista a Cazé TV, tá? Mas pra mim a Cazé TV é 200%, 300%, 1000 vezes melhores que a GE TV, tá? E a GE TV, sim, é uma cópia escarrada da Cazé TV, e ele fez uma análise muito boa, cara. Como que nessa Copa do Mundo a gente simplesmente não ouviu falar da GE TV? Vamos assistir junto? A gente vai reagir junto esse vídeo aqui, beleza? Vamos lá? Fala a verdade, você tá assistindo a Copa na Cazé TV, né? Talvez você já tenha visto algum jogo na Globo também. Mas existe uma terceira nessa disputa pela sua atenção que desapareceu tão rápido que é como se nunca tivesse entrado nela. A Globo criou a GTV para bater de frente com a Cazé TV. Então por que ela simplesmente desapareceu? Vale lembrar que até o nome é igual, tá? Cazé TV, GE TV, até o nome é igual, viu? Nessa Copa. Esse vídeo é sobre como o maior grupo de mídia do Brasil criou o próprio fantasma e por que, mesmo com todo o dinheiro e toda a estrutura, ele não consegue ser visto no lugar onde o país inteiro foi assistir a Copa. Para entender como um gigante fica invisível, a gente precisa voltar a uma decisão que na época pareceu inteligente. Durante mais de 50 anos, assistir Copa no Brasil significou uma coisa só: ligar a Globo. Todos os jogos, um único canal, contado pelas vozes que marcaram gerações, Galvão Bueno, Casagrande e tantos outros. Pior que é verdade, cara. Pior que é verdade. Até hoje, eu assisti todos os jogos da Copa pelo SBT. E, cara, até hoje ainda dá gosto de ouvir o Galvão Bueno narrando, cara. E eu confesso pra você que o casamento entre Galvão Bueno e Malbete ficou melhor do que Galvão Bueno e o outro ali, o Casagrande, tá? Ficou bem melhor. Mas, de fato, Galvão Bueno é símbolo de Copa do Mundo aqui no Brasil. Não tem como. Era assim desde 1970 e parecia que seria assim para sempre. Então veio 2020. O mundo parou, o futebol parou e a Globo, como qualquer empresa gigante em crise, foi cortar custos. Ela tinha um contrato bilionário com a FIFA e foi à justiça renegociar o que pagava. E no meio dessa renegociação, abriu mão de uma coisa que parecia não valer quase nada. Um pacotinho pequeno, quase um detalhe, perto do resto do contrato. Um pacotinho pequeno, na casa aí de milhões e milhões e milhões de reais. Bem pequeno. O direito de exclusividade na internet. Ninguém dentro daquele prédio no Rio de Janeiro imaginou o que estava soltando. Porque naquele momento, transmitir Copa pela internet parecia coisa de amador. O jogo de verdade estava na televisão. A internet era o quintal. O que eles não viram é que o quintal estava virando a casa. Do outro lado dessa decisão, tinha uma empresa muito esperta esperando exatamente por ela. A Live Mode, dos mesmos donos do antigo Esporte Interativo, gente que já tinha tentado brigar com a Globo antes e tinha sido engolida. Eles pegaram aquele pacote digital que a Globo largou e foram atrás de um rosto para ele. Não um jornalista, um streamer. E em 2022, pela primeira vez, a Copa do Mundo foi transmitida de graça no YouTube. E batendo todos os recordes mundiais, tá?
Eu tava dando uma olhadinha, parece que das 30 ou 33 lives feitas pela Cazé TV durante a Copa, cara, praticamente todas elas bateram recorde mundial entre as lives mais assistidas da história do YouTube, tá? O mercado tradicional achou que era piada transmitir Copa no mesmo site de tutorial e clipe de música. A Globo ignorou. E o público respondeu com uma coisa que a televisão nunca tinha visto. Milhões de pessoas assistindo futebol como se estivessem na casa de um amigo e não sendo apresentadas por uma autoridade distante. Mas foi na Copa seguinte que a conta chegou de verdade. Em 2026, aquele mesmo canal tem todos os 104 jogos do Mundial. De graça, no YouTube. A Globo garantiu cerca de metade, mais na televisão. No sinal aberto, na antena, do jeito que sempre foi. E aí está a divisão que explica tudo. A Globo ainda passa o jogo. Mas o lugar onde o país conversa sobre o jogo, o corte que viraliza, a resenha, o comentário que todo mundo repete no dia seguinte, esse lugar mudou de endereço. E não foi pra Globo. Foi aí que o gigante entendeu o tamanho do que tinha entregado de bandeja 6 anos antes. E fez o que grandes empresas fazem quando levam um susto. Tentou copiar quem estava dando certo. Meu Deus. Olha essa foto, gente. Nossa. Não, vai, continua. O primeiro movimento foi o mais direto possível. Comprar a alma do rival. A Globo foi atrás de Luiz Felipe Freitas, o Luizinho, narrador principal da Cazé, e ofereceu pagar a multa do contrato dele para levá-lo ao novo projeto. Ele ficou, preferiu renovar com quem ajudou a construir desde o início. Existe coisa que multa nenhuma compra. Sem conseguir a voz mais reconhecida do rival, a Globo foi buscar em outro lugar e foi buscar bem. Trouxe Jorge Igor e Bruno Formiga, 2 nomes de peso com anos de casa e currículo cheio, vindos direto de uma emissora que já era referência em transmissão esportiva. E aqui mora uma ironia que ninguém comentou na época: a Globo levou os jogadores certos, só não levou o manual de instruções junto. Foi assim que nasceu a GETV. Olhem essa foto. Ai, meu Deus. Agora pega um cara da Cazé TV e coloca do lado aí. Pô, totalmente descolado, nada a ver, né? Ah, e ele tem cara de Globo mesmo, né? A resposta da Globo para essa nova conversa. Um canal digital, linguagem solta de jovem, apresentadores de internet, a promessa de ser tudo aquilo que a Cazé era. E aqui... Nunca o negócio da Globo é lacração. Nem quem gosta de ficar lacrando gosta de assistir a Globo por conta da lacração. Aí eles iriam colocar mulher... Cara, nada contra mulheres narrar o jogo, tá? Mas o público brasileiro está acostumado a ver uma voz masculina narrando o jogo da seleção. Então eles iriam começar com aquela coisa, não, porque tem que ser uma mulher negra, tem que ser um gordo, tem que ser um negro para narrar o jogo, não pode falar palavras machistas, eu imagino. Eu acho que é por isso que a GETV, bom, enfim. Está o primeiro erro, o erro de interpretação do mercado. Mas espera, antes de seguir contando essa história, eu queria te pedir para se inscrever no canal. Não custa nada e você me ajudará a chegar na meta dos 500 inscritos ainda esse mês. O link do cara tá aqui embaixo, beleza? Existia um espaço livre, óbvio, esperando pela Globo. Não o espaço da Cazé, que já estava ocupado. O espaço do meio. Uma cobertura digital séria, competente, sem a resenha barulhenta de um lado e sem o engessamento da TV velha do outro. Esse lugar tem dono em outros esportes, é o território da TNT nas Champions da vida. Era um encaixe natural para uma marca com a história e a credibilidade da Globo. E o mais irônico, Jorge Igor e Bruno Formiga, os profissionais que a Globo contratou para formar esse novo canal, vieram exatamente de lá, da TNT. Ela trouxe os jogadores certos pro time errado. E a Globo não... E deixa eu falar uma coisa. Parece que quando os caras estavam na TNT, os caras eram de um jeito. Depois que foram pra GETV, cara, mudou. Não sei, é a mesma coisa o Denilson. Mano, era maravilhoso assistir o Denilson no jogo aberto, cara. As resenhas que ele fazia com a Renata Fã. Cara, a zoeira que ele fazia lá. Parece que depois que ele foi pra Globo, com o Globo Esporte, enfim, né, pro setor de esportes da Globo, mudou o Denilson, cara. Ele até chegou a fazer um programa patético lá de comédia. Quem já assistiu aquilo, ai meu Deus, nossa, como é ruim. É muito ruim aquele programa. Ainda bem que ficou 2 temporadas, uma e já saiu do ar, cara. Quer um outro exemplo? A Eliana. A Eliana, quando tava no SBT, cara, era maravilhoso assistir a Eliana. Eu adorava quando ela ia fazer aquelas matérias de rua com a Narcisa. Cara, depois foi pra Globo.
Meu Deus, nossa, eu não consigo ficar 10 minutos assistindo o programa da Eliana. Eu não sei o que acontece quando as pessoas vão pra Globo. Parece que elas vão, tipo, sei lá. Eu não sei o que acontece, cara. Mas muda. Ocupou esse lugar. Ela preferiu imitar a Cazé. Tentou ser barulhenta, sendo quem nunca foi barulhenta. Xingou porque achou que era o que se fazia. Fábio Porchat, meu Deus do céu, gente. Olha essa foto, Fábio Porchat. Não dá. Só uma descontração que não era dela. E o público sente na hora quando uma coisa é forçada. Resultado, virou uma cópia. E ninguém procura a cópia quando o original está a um clique de distância. E é aqui que a gente chega no ponto que interessa de verdade. Porque a GTV nem... E outra. Vocês perceberam que tanto a Globo quanto o SBT transmitiram a Copa do Mundo na TV. E a Cazé TV no YouTube. Cara, se você assistisse pela TV Globo, maravilha. Se você quisesse assistir pelo GE TV, pelo... Como é que é o streaming da Globo lá? Globoplay, você tinha que pagar. Diferente do SBT. Você poderia assistir tanto na TV normal, ou se você baixasse o aplicativo do Mais SBT, você assistia de graça. De graça, cara. O cadastro deles ainda é bem mais fácil. Muitas das vezes nem pede cadastro para você assistir qualquer coisa. Né? Eu assisti todos os jogos do Brasil aqui em casa, pela minha Smart TV, no Mais SBT, cara. Não trava, sem delay. Ah, tem delay, vai. Tem delay sim. Até a transmissão de TV tem delay, mas... Enfim, não precisava de pagar. Diferente da Globo. Você assistia na Globo, normal, mas se você quiser assistir no Globoplay, você tinha que pagar. Disputa a transmissão dos jogos, isso segue com a TV Globo. A briga dela é pela conversa, a resenha, a análise, o corte, tudo que a Cazé transformou em ouro. E o problema dela nunca foi falta de dinheiro, nem falta de gente boa. Tem comentarista de primeira linha, tem estrutura que a Cazé levará anos para construir. O problema foi chegar tarde num lugar onde chegar tarde é quase impossível de reverter. Porque... Deixa eu voltar um frame aqui que eu queria mostrar um negócio para vocês. Veja o look dos caras da Globo, tá vendo? Calça, tênis, camiseta polo, legalzinho, bonitinho. Olha o cenário. Padrãozinho, né? Agora vejo o da Cazé TV, mano. Olha como os caras da Cazé TV fazem programa. De bermuda, descolado. É isso que a internet é, cara. É isso que a internet é. Entendeu? Tá aí o resultado do porquê a Cazé TV é melhor que a GE TV. Porque lá os caras são descolados. Os caras são descolados, mano. Tem comentarista de primeira linha. Aqui, né? Vamos voltar. No digital, quem chega primeiro e vira referência domina. E enquanto a Globo ignorava, a Cazé passou anos virando a referência. O primeiro nome que vem à cabeça quando o brasileiro pensa em futebol no YouTube. Quando a GTV finalmente chegou, essa referência já tinha dono. Ela não estava disputando um espaço livre. Estava tentando tomar um lugar que o próprio silêncio da Globo tinha deixado a concorrente ocupar. E referência, uma vez conquistada, não se toma com estrutura. Se toma com tempo ou com algo tão diferente que faça o público repensar o endereço. A GTV não trouxe nenhum nem outro. Trouxe uma versão tardia daquilo que já existia. E isso não é fenômeno só daqui. Em 2022, a CNN, a maior marca de notícias a cabo do mundo, lançou um serviço de streaming próprio, a CNN+. Investiu 300 milhões de dólares, contratou nomes de peso de emissoras globais, tirou o apresentador da Fox News, tirou gente da NBC. E entregou, no fim das contas, uma versão digitalizada do que já fazia na TV. O mesmo conteúdo, só que numa tela diferente. 2 semanas depois do lançamento, menos de 10 mil pessoas usavam o serviço todos os dias. Um mês depois, a CNN encerrou o projeto inteiro. O gigante das notícias tinha dinheiro, tinha talento contratado, tinha estrutura. Só não tinha entendido o que fazia o público ficar. Um exemplo da CNN ali no Brasil aqui é a Jovem Pan, né? Jovem Pan eu acho que foi uma das primeiras também que saiu nesse negócio de se digitalizar tudo, né? Com o Panflix e tal. Achei bem bacana o projeto da Jovem Pan no início. Daí depois foi se perdendo um pouquinho e tal. E, cara, eu lembro quando eu entrava nas lives da Jovem Pan pra assistir, cara, tipo, era 90, 100, 200 mil pessoas. Cara, hoje se a Jovem Pan conseguir 10, 15 mil pessoas é muita coisa nas lives deles. Nas lives que eu falo, nas transmissões pro YouTube, tá? E tem um outro peso, esse mais silencioso, que ajuda a explicar por que a estrutura sozinha nunca ia resolver.
Manter uma operação do tamanho da Globo custa uma fortuna que o modelo digital não carrega. Equipe Exato. grande, contrato de estúdio, uma folha de pagamento herdada de décadas de televisão tradicional. Enquanto isso, quem nasceu no digital já cresceu enxuto, sem esse peso pendurado nas costas. Concordo. A mesma estrutura que é força na televisão vira âncora quando o jogo muda de regra. Então ela virou o que a gente vê hoje. Está lá, no ar, todo dia. E o país passa direto. Tá aí. Um outro exemplo de um cara também que era do jogo aberto. Mano, vai aí agora na internet, pesquisa jogo aberto, acha esse cara lá. Agora, olha na foto como ele já mudou só de colocar a camiseta da Globo. Como se não estivesse. E aqui está o que torna essa história diferente. A GTV não fracassou por preguiça, ela não ficou parada. Todos os dias, durante essa Copa, houve gente entrando no ar, houve comentário, houve análise. Não ouvi falar da GETV nessa Copa, cara. Não ouvi. Só ouvia falar de Cazé TV, Globo e SBT. Só. Houve estúdio ligado, câmera rodando, profissional de verdade trabalhando com competência de verdade. O gigante estava lá, fazendo tudo o que sempre soube fazer. E o país passou por cima dele sem enxergar. Porque a punição mais dura que o digital reserva a quem chega tarde não é a vaia. Vaia ainda é a atenção. A punição é o silêncio. É produzir uma transmissão inteira com o peso de mais de 50 anos de história por trás e descobrir que ninguém reportou, ninguém comentou, ninguém percebeu que você estava no ar. O maior grupo de mídia que este país já teve não foi derrotado numa disputa de audiência. Foi atravessado como se fosse feito de vidro. E o mais cruel é que não havia um inimigo fazendo isso com ele. Não havia sabotagem, não havia truque. O gigante chegou àquele estúdio vazio de atenção pelo próprio caminho. Concordo com tudo que ele tá falando, mas eu tenho um ponto pra colocar aí, tá? Qual que é o problema da Globo? O problema da Globo é que ela não quer perder a hegemonia. E tá certo ela. O maior veículo de notícia do Brasil, de produção, de mídia, a maior televisão do Brasil e quiçá da América Latina é a Globo. Continua sendo a Rede Globo. Só que o que acontece? Acontece que a Globo ela tem um poder de centralização que isso acaba prejudicando ela mesmo. Por exemplo, vocês já ouviram falar do Globopop? O Globopop é um aplicativo de vídeos curtos que a Globo fez para concorrer com o TikTok. Você já baixou? Você já utilizou? Não, ninguém usa essa porra. Ninguém vai utilizar essa porcaria. E não é porque é ruim o aplicativo, porque nada. Porque, cara, quando você entra, só tem conteúdo da Globo. Ou seja, eles pegaram o Globoplay, transformaram na versão TikTok e tá aí. E daí os cortes da GETV, disso, aquilo, vai tudo pro Globopop. Já a Cazé TV manda pro Reels, pro YouTube, pro TikTok, Kawaii. Viraliza, por quê? Porque as pessoas conseguem achar. O algoritmo entrega. Diferente da Globo, que vai tudo pro Globopop. Globopop. Esse é o aplicativo de TikTok da Globo. Próprias escolhas, com as próprias mãos. A história da GTV não é a história de um canal ruim, é a história de um gigante que aprendeu tarde demais que tamanho não é a mesma coisa que presença. A Globo ainda passa a Copa, ainda tem estrutura, ainda tem dinheiro, ainda tem gente boa. Sim. Mas no lugar onde o país se reúne para viver a Copa junto, comentar, recortar, discutir o jogo, ela virou uma janela que quase ninguém abre. E o mais duro é que foi um lugar que ela mesma ajudou a criar e depois entregou. E fica a pergunta, dá para um gigante da televisão reaprender a existir no digital? Ou quando você ensina um país inteiro a olhar para outro lugar, não tem mais volta? Me conta aí embaixo o que você acha. Se inscreve no canal, que esse tipo de história é o que a gente conta. Magnífico. O vídeo desse canal vai estar, o link desse canal vai estar aqui embaixo, tá? O link desse vídeo também, tá? Vai lá, se inscreva no canal do cara, né? Deixa também aqui no nosso vídeo aqui, deixa seu like, se inscreva aqui e comenta aqui abaixo, pô, onde você assistiu a Copa do Mundo. Eu já disse que eu assisti no SBT, gosto do SBT, né? Gosto do Galvão Bueno narrando a Copa, mas também gosto dos comentários do Mauro Betti, cara. Aquele cara lá, pra mim, é uma enciclopédia do futebol, do esporte brasileiro. Da Nadine também, mano, eu gosto dos comentários da Nadine, assim, sabe? E eu assisti no SBT. Então comenta aqui embaixo onde você assistiu a Copa do Mundo e se você já assistiu alguma coisa na GETV. Eu já assisti o jogo, quando o Corinthians joga, eu assisto na GETV, quando a Cazé não passa, tá? Mas é isso, rapaziada. Te aguardo no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Falou, até o próximo vídeo. Tamo junto.